Santo Deus e Pai, nós nos prostramos diante da Tua glória, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é digno. O Senhor é o Criador, o mantenedor, o Rei de todo o universo, de toda a terra e desse grande país chamado Brasil. Nós, ó Deus, como Teu povo, intercedemos por esse país, pelo lugar onde moramos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Nós sabemos que é uma nação pecadora, que comete muitos pecados diante do Senhor, que não ouve a Tua palavra, na sua grande maioria, mas nós pedimos misericórdia, Deus, porque sabemos que outros grandes países no passado também estiveram em situações parecidas e até piores do que a nossa. E o Senhor, de alguma forma, foi misericordioso para alguns países, e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós também. É o Teu povo que se debruça diante do Senhor agora, que se ajoelha espiritualmente diante do Senhor e clama. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Deus, dessas eleições que nós teremos dentro em pouco tempo. Abençoa o Teu povo, Deus. Abençoa, Senhor Deus, esta nação, para que saiba escolher os seus governantes com sabedoria, com entendimento. Dá principalmente ao Teu povo, o povo que conhece o Teu nome nesta nação, graça, sabedoria, para que possam, com inteligência, com entendimento vindo do Senhor, votarem nos melhores candidatos, ó Deus, que possam defender os interesses do povo brasileiro, que possam ser honestos, que possam, talvez nem mesmo sendo crentes, mas sendo tementes ao Teu nome, que possam criar justas leis, cumprir as leis que já existem. Ó Deus, nós colocamos o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, diante das Tuas mãos. Pai, nós sabemos que a nossa esperança não está nos governantes que aí estão, candidatos, mas nossa esperança está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, e na transformação dessa sociedade pelo poder da Tua palavra. É nisso que nós cremos, ó Deus, e precisamos também que o Senhor traga um grande avivamento para a Tua igreja no Brasil, que a Tua igreja seja uma igreja que conheça a Tua palavra, uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, uma igreja que demonstre realmente os valores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, assim, pregar a Tua palavra com autoridade, não somente naquilo que dizemos, mas da forma como vivemos, e que as nossas vidas sejam livros abertos para serem lidos por todos aqueles que olharem em nós e glorificarem o Teu nome. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, ó Deus, nós pedimos também que o Senhor leve todo pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus Cristo. Nos traga, Senhor Deus, concentrados agora à Tua palavra, para que possamos aprender princípios importantes para, primeiro, fazermos a Tua vontade, agradarmos o Senhor, e para que a nossa vida seja edificada, construída na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome dEle. Amém. Nós ainda, como reflexo da pregação de domingo passado, pensando em algumas coisas ao longo da semana, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versos de 1 a 6. Ainda não vamos voltar para Atos. Pensando a respeito da mensagem da semana passada, me veio a seguinte pergunta, ou a seguinte reflexão. Nós vivemos tempos difíceis e vivemos numa época em que a verdade é sacrificada em prol de um amor entre aspas. Muitos de nós não gostamos muito de falar a verdade como deve ser dita, porque achamos que, quando falamos a verdade, podemos ferir a sensibilidade de alguém, podemos deixar de ser amorosos com alguém. Essa minha preocupação fez com que eu
partisse para esse texto e gostaria de expor esse texto e ver o que a Bíblia diz a respeito da relação entre verdade e amor. Verdade e amor. 1 João capítulo 4, o apóstolo do amor, ele escreveu esse texto da seguinte forma: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Gostaria que você estivesse com seus olhos atentos nesse texto, começando pelo versículo 6, pelo último versículo que lemos. Ele diz: Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João está nos dizendo que há um espírito da verdade e há um espírito do erro no mundo em que vivemos. A pergunta é: como reconhecer? Como reconhecer se nós estamos ouvindo o espírito da verdade ou o espírito do erro? Outra pergunta: será que é falta de amor apontar as doutrinas erradas que são ensinadas em nome de Jesus? Será que é errado? Será que é falta de amor? É verdade que Jesus nos disse para nós tomarmos cuidado quando julgamos o outro, que nós devemos ter preocupação em tirar primeiro a trave do nosso olho, antes de tentar tirar o cisco do olho do irmão. É verdade isso que Jesus nos disse. É uma preocupação que nós devemos ter. Mas quando Jesus está dizendo isso, ele não está dizendo a respeito de doutrinas falsas. Ele está dizendo quando eu tenho um pecado, que eu não quero fazer nada para tirar o meu pecado, e mesmo assim eu estou condenando aquele mesmo pecado na vida do outro. Mas ele não está falando nada a respeito de tratarmos de falsas doutrinas. O próprio Senhor Jesus, ele fez um trabalho de criticar falsos ensinamentos, principalmente entre os líderes religiosos. Outra coisa que nós precisamos ter em mente: nós devemos criticar doutrinas, ensinos errados em nome de Jesus, e não pessoas ou instituições. Não devemos fazer isso. Devemos sim olhar para nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, e fazermos as nossas críticas. Olharmos para nós com autocrítica, vermos naquilo que nós erramos e sim corrigirmos. Mas criticar doutrinas erradas, pregadas em nome de Jesus, isso não é falta de amor. Isso não contradiz o amor cristão. O apóstolo João, que escreveu esta carta, ele é chamado o apóstolo do amor. Não teve ninguém na Bíblia que falou tanto a respeito do amor como ele. Ele era aquele a quem Jesus, que se reclinava nos braços de Jesus, no peito de Jesus. Mas ele nem sempre foi assim. Houve uma transformação do Evangelho na sua vida. Olhe para o texto que nós acabamos de ler e veja que interessante aonde esse texto está colocado. Veja o capítulo 3, verso 23, pouquinho antes do texto que nós lemos. 1 João 3, 23. Ele está dizendo assim: ora,
O seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ele está falando sobre amor aqui. Essa é a concepção do texto. Agora, dê uma olhada no 1 João 4,7, um versículo após o trecho que nós lemos. Versículos 7 e 8, ele diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele está falando de amor o tempo todo. Mas, entre os versos 1 e 6, ele faz uma advertência para os líderes daquela igreja a tomarem cuidado com falsos profetas que estavam se intrometendo dentro da igreja, trazendo ensinamentos contrários à verdade do evangelho que o próprio João pregava. Então, ele está num contexto que está falando de amor. O amor verdadeiro, ele não pode esquecer a verdade do evangelho. Nunca. Veja, não é só João que fala isso. O próprio apóstolo Paulo também fala sobre isso. Veja Efésios capítulo 4, verso 15. É importante que você acompanhe na leitura desses textos. Efésios capítulo 4, verso 15. O apóstolo Paulo diz: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Você vai perceber, e eu só vou ler alguns versículos para você, que o binômio verdade e amor na Escritura, eles estão sempre juntos. Não pode se separar amor de verdade na Escritura. Veja agora comigo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. Você me acompanha na leitura do verso 9 e 10, para ficar até mais claro do que Paulo está falando. Ele está falando a respeito do anticristo, daquele homem da iniquidade. Ele diz assim no verso 9: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Amor e verdade são conceitos unidos no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Agora eu vou falar de outro apóstolo. Pedro, capítulo 1, verso 22. Diz assim o apóstolo Pedro: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o quê? O amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Não há separação entre amor e verdade dentro das Escrituras. O nosso mundo hoje, ele separa essas coisas. Ele faz uma completa divisão. E em nome de um falso amor, muitas vezes não se fala a verdade e pior, não se critica a mentira. Não se fala a respeito dos erros. Ele está exortando a identificarmos o espírito da verdade e do erro, o próprio apóstolo Pedro. Mais grave ainda
é o que você vai ouvir agora em 2 João, versos 8 a 11. Segunda Epístola de João, escrita pelo mesmo João. A segunda Epístola de João só tem um único capítulo, por isso a gente só vai ler os versos de 8 a 11. 2 João, versos de 8 a 11. Para você entender melhor o que você vai ler, eu quero lhe dar uma pequena noção do que estava acontecendo aqui, as igrejas para as quais João escrevia. Era muito comum na Ásia Menor, muitos pregadores, falsos profetas, andarem visitando, e eles andavam pelas ruas, eles andavam pelas praças, e eles visitavam casas de pessoas. E muitos membros da igreja para a qual João está escrevendo, estavam recebendo esses falsos profetas em suas casas. E esses falsos profetas, então, disseminavam ideias estranhas ao Evangelho. Por isso, João, então, escreve dessa forma: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Alguns falsos mestres estavam visitando os irmãos da igreja, estavam entrando nas suas casas, estavam trazendo uma doutrina que ultrapassava a doutrina de Cristo. Eles não estavam falando exatamente do mesmo Senhor Jesus que João pregava. E o que ele está falando em palavras nossas dos dias de hoje é: irmãos, não recebe esses caras nem para tomar cafezinho na sua casa. Não abre a porta nem para tomar cafezinho com eles. Não tenha comunhão com essas pessoas que trazem uma doutrina estranha ao Evangelho. É muito interessante hoje, irmãos, que nós temos muita gente dentro das nossas igrejas que fala assim: olha, esse negócio de doutrina, isso é coisa para teólogo, isso é coisa para pastor. Teólogo, doutrina não tem nada a ver com o crente natural. Não é verdade, meus irmãos. Isso não é um ensino bíblico. Nós precisamos conhecer a doutrina bíblica, o ensino de Deus, como revelado nas Escrituras. Por quê? Por que nós precisamos fazer essa diferenciação entre o espírito do erro e o espírito da verdade? Volte para o texto que agora nós vamos começar a expô-lo. 1 João, capítulo 4, verso 1. Diz assim o texto: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Na época que João escreve essa carta, no primeiro século da nossa era, já havia muitos falsos profetas andando pelo mundo. Imagine hoje, 2000 anos depois, ou quase 2000 anos depois. Quantos profetas falsos andando pelo mundo? E é interessante que João está fazendo uma advertência. Meus irmãos, não sejam crédulos demais. Examinem o que vocês estão ouvindo. João está falando ao mesmo tempo: olha, sejam crentes no Evangelho, mas ao mesmo tempo não sejam crédulos em tudo aquilo que vocês ouvem. Tomem cuidado, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E a mensagem que está sendo transmitida, ela é falsa. Por isso eles são falsos profetas. Não é porque João olhou para a cara deles e falou assim: ó, identifiquei um falso profeta. Você só identifica um falso profeta pela mensagem dele, por aquilo que ele fala, não pela aparência. Não pela aparência. Só há duas mensagens neste mundo: a mensagem do Espírito de Deus e a mensagem do anticristo. Mas a pergunta ainda permanece: como reconhecer
reconhecer. Como reconhecer? E eu posso dizer para os irmãos que não é tão simples assim. Primeiro, você precisa estar habituado com a palavra de Deus. Por isso a minha insistência constantemente, irmãos, estudem as Escrituras, vão às Escrituras, diariamente, dentro das suas casas. Se você não consegue ler, ouça as Escrituras. Nós temos recursos hoje para ouvir as Escrituras. Eu sei que tem irmãos aqui que têm esse hábito, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, no ônibus, estão lá ouvindo as Escrituras. Você pode ouvir a Escritura na versão que você quiser, até em língua estrangeira, se você quiser. Tem recursos de monte. Você pode ouvir as Escrituras. O hábito com a palavra de Deus é o nosso maior trunfo, a nossa maior arma. O problema do falso, meus irmãos, é que ele se parece muito com o verdadeiro. A minha esposa, há um tempo atrás, ela tinha comprado um celular de uma marca, e ela foi na loja autorizada. E ela estranhou, porque o rapaz que estava dando a primeira assistência para ela, ele começou a dizer, deixa eu ver se o seu celular é verdadeiro. Eu falei, como é verdadeiro? Eu comprei no próprio autorizado. Não, mas hoje tem muita falsificação de celular. E às vezes a pessoa acha que comprou um celular original e ele é muito parecido. E ele começou a mostrar alguns para a minha esposa. Eu só falei, não tem diferença nenhuma. Você olha a qualidade, acabamento, você fala, parece que é igual, mas não é igual. Tem falsificação de celular que você não consegue ver se você não for especialista. Dinheiro, então, nem se fala. Eu viro e mexo quando a gente dá dinheiro no caixa do supermercado, né? Ou no pedágio, eles sempre dão uma olhadinha assim, né? Eles olham assim, para ver se não é falso. Mas se for uma nota muito bem falsificada, ninguém consegue ver. Você só consegue saber o que é falso quando você conhece muito bem o verdadeiro. Você precisa conhecer muito bem o verdadeiro. Você não precisa conhecer o falso. Você precisa conhecer bem o verdadeiro. Vocês já ouviram falar daquele Henri Cristo, ou Henri Christ? Aquele falso Cristo que tem lá na região sul do Brasil? Ele de vez em quando aparece na televisão, né? Você alguma vez passou pela sua cabeça achar que aquele cara é realmente Jesus Cristo? Porque ele é tão ridículo, ele é tão assim grosseiro a imitação dele, que você jamais vai ser enganado por um falso profeta daquele. Embora ainda tenha algumas poucas pessoas que se iludem com ele e seguem-no. Por exemplo, quando você vê a coroa de espinhos que ele tem, os espinhos estão para fora. Mas os espinhos da coroa do Senhor Jesus Cristo estavam para dentro. Mas os espinhos dele estão para fora. Então é fácil você identificar que o Henri Cristo verdadeiramente não é um possível filho de Deus. Ele é falso demais. Mas como identificar? A pergunta ainda que João está nos levando a levar a sério é como identificar. E esse texto, ele nos dá dois critérios. O primeiro critério está nos versos 2 e 3. Os versos 2 e 3. No verso 1, ele disse que nós temos um problema, nós temos muitos falsos profetas, andando por aí, anunciando as suas mensagens. Mas como identificar? Verso 2 e 3 nos diz. Primeiro critério. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já estava no mundo desde o primeiro século. O anticristo, aquele homem abominável, o homem da desolação, o abominável da desolação, ele virá ainda, não está revelado. Mas nós não devemos nos preocupar com ele, com essa figura escatológica. Nós devemos nos preocupar com o espírito do anticristo que hoje já está no mundo. Esse sim.
Eu queria que você voltasse para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora no verso 7. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo fala muito a respeito do espírito do anticristo também. E ele diz lá no verso 7, um pouquinho antes daquele texto que nós já lemos no verso 10, 9 e 10, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu não vou expor o texto aqui agora, mas o próprio apóstolo Paulo já está falando, o mistério da iniquidade, esse espírito do anticristo, ele já está aí, funcionando. Agora, quando você lê esses dois versos 2 e 3, à primeira vista, você pensa assim, é simples identificar o espírito do anticristo e o espírito da verdade. Porque está falando nos versos 2 e 3, que se eu simplesmente falar uma frase, eu crer que Jesus Cristo veio em carne, pronto, eu resolvi o problema. Mas não é tão simples assim, meus irmãos. E eu preciso lhes contar o que estava acontecendo naquela época. Aonde João pregava o seu evangelho, era uma região que estava totalmente saturada da filosofia grega. E a filosofia grega, ela tinha uma ideia, no geral, que é: a matéria é má, o espírito é bom, mas tudo relacionado ao material é um empecilho para o desenvolvimento humano. Então criou-se uma doutrina chamada docetismo. O docetismo vem de uma palavra grega chamada dokel, que significa aparência. O que esses falsos profetas do docetismo pregavam? Eles falavam assim, olha, esse Jesus, ele não pode ter sido realmente um Deus encarnado. Ele era um Deus que aparentava ser homem. Ele tinha aparência de homem. Ele tinha o formato de homem. Ele poderia até na frente dos seus discípulos comer, andar, chorar, dormir, mas na verdade ele não era realmente humano. Ele não tinha realmente um corpo humano. Não é possível. Porque a divindade, que é espiritual, que é perfeita, ela jamais poderia tomar a forma humana, a forma do pecado, a forma do erro, a forma do defeito. Era essa a filosofia que estava por trás daqueles falsos mestres. Então, eles saíam anunciando pelas praças e na casa de muitos crentes que o próprio Jesus, ele não poderia ter se encarnado. Ele não poderia ter tomado a forma humana. Jesus não tem um corpo verdadeiro. Ele tem uma aparência humana. Isso era o docetismo. Essa era a falsa doutrina. Só que hoje em dia, não existe mais docetismo. Ninguém mais defende essa ideia. Ninguém que sai por aí falando contra o Senhor Jesus Cristo, ou tentando imitar o Senhor Jesus Cristo, ou tentando trazer uma mensagem parecida com a do Evangelho, mas não o verdadeiro Evangelho, não vai mais falar isso. Não vai falar que Jesus, ele não se encarnou. Porque ao longo de muitos anos, a igreja cristã lutou bravamente para manter a doutrina de que Jesus Cristo veio em carne. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele nasceu como homem, e era importante que ele realmente fosse um homem. Havia uma interpretação errada a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pergunta, na verdade, que nós devemos fazer é: quem é Jesus e o que ele fez? Esse é o grande problema ainda dos tempos atuais. Porque tem muita gente hoje que não se aprofunda no conhecimento da Escritura a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, em muitas igrejas se está pregando um Jesus que é solucionador de problemas. Jesus como se fosse um garçom celestial. Olha, se você tiver com alguma dificuldade, venha a Jesus e Ele vai trazer a solução para o seu problema. Ele vai trazer prosperidade, Ele vai te trazer saúde.
Ele vai te trazer isso ou aquilo, ele vai te dar um carro novo, ele vai te dar prosperidade, ele vai te dar isso ou aquilo. Aonde que esse evangelho está centralizado, meus irmãos? Qual é o centro desse evangelho? É o próprio homem, não é o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Havia uma necessidade das pessoas se arrependerem dos seus pecados, reconhecerem a sua necessidade de salvação. E hoje não é mais esse evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas, em muitas rádios, em muitas mídias. É esse evangelho que está sendo pregado de muitas formas hoje em dia. Não é um Senhor Jesus que as pessoas têm que se dobrar diante dele, têm que saber o que ele quer, quem ele é realmente. Você, por exemplo, já parou para pensar a respeito das duas naturezas de Jesus? Jesus é Deus, Jesus é homem, e como é que essas duas naturezas convivem juntas, numa única pessoa? Será que ele realmente tem uma única pessoa? Será que ele tem uma única vontade? Será que ele tem uma única mente? Como é o Senhor Jesus? Como que a Bíblia fala a respeito dele? Onde está revelado quem é Jesus? Ou nós só estamos interessados em nossas experiências e necessidades? Meus irmãos, o evangelho falso hoje é um evangelho centrado nas necessidades humanas. É um evangelho que a gente chama de antropocêntrico. Antropos é homem, no grego. É um evangelho centrado no homem e nas suas necessidades. Por isso que hoje nós não temos muitas igrejas pregando o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele não dá ibope. O verdadeiro evangelho, ele não é agradável aos ouvidos do homem moderno. Porque o que o homem moderno quer? O mesmo que Adão e Eva, Caim e todos os homens do passado quiseram. Eles querem conforto, eles querem segurança, eles querem estabilidade, eles querem fertilidade, eles querem saúde, eles querem proteção. É a mesma necessidade do homem. O homem não mudou, ele se tornou mais sofisticado. A nossa sociedade hoje é uma sociedade tecnológica, científica, é uma sociedade sofisticada, de muitas teorias, de muitos pensamentos, de muitas vozes, mas as necessidades humanas são as mesmas. Elas se traduzem hoje em objetos eletrônicos, como tablet, como celular, como televisão, como entretenimento, como jogos, mas as necessidades básicas humanas são as mesmas. Os ídolos mudaram o formato, mas a necessidade do coração humano é a mesma. E o homem moderno, ele adaptou o evangelho. Ele fez com que o evangelho atendesse às suas necessidades. Então agora as pessoas seguem um Jesus que vai dar para elas aquilo que elas querem. Então eu vou à igreja para fazer trocas com Deus. Olha, eu vou fazer uma contribuição aqui de tanto, porque eu espero que Deus me dê muito mais do que eu estou contribuindo. Eu estou fazendo promessas a Deus e eu espero que Deus cumpra com a sua promessa e que Ele me dê muito mais em dobro. E quando algumas vezes as coisas saem fora do meu planejamento humano e eu entro em parafuso, eu fico frustrado e eu começo a desacreditar daquele evangelho para o qual eu fui apresentado. E muitas pessoas hoje, diante desse falso evangelho, dizem: mas o que está errado? Será que eu não tive fé suficiente? E muitos desses falsos mestres atuais colocam na cabeça e no coração das pessoas mais esse peso. Além da pessoa estar sendo alimentada pelos seus próprios ídolos, eles ainda, quando a pessoa não alcança o que queria, eles dizem: você não teve fé. Você não teve fé suficiente para ser curado. Olha, aquele irmão, ele conseguiu o negócio dele, a casona dele, olha o carrão dele. Você não conseguiu, você não teve fé. Então, aquele irmãozinho fica tão desanimado e fala assim: realmente eu não tenho fé mesmo. Chega uma hora que o cara, sabe o que ele faz? Abandona a igreja, abandona o evangelho.
Por quê? Porque foram feitas falsas promessas para ele. Hoje, você sabe qual é o ramo religioso que mais cresce no Brasil? Você tem ideia? Quem você acha? Pensa um pouquinho, enquanto eu tomo água. Sabe qual é o ramo religioso, se a gente pode chamar isso de religioso, que mais cresce no Brasil? Os desigrejados. Aquelas pessoas que já foram de igrejas, principalmente evangélicas, estão abandonando as igrejas para ficarem em suas casas, porque elas já foram frustradas demais com a falsa mensagem do Evangelho. Os desigrejados, o grupo que mais cresce no Brasil. Eles estão ali com os ateus. Os ateus crescem muito, e os desigrejados também. Você sabe que muitos evangélicos na Europa e na América do Norte, eles têm voltado à Igreja Católica? Sabia disso? Porque eles também foram iludidos com um falso evangelho pregado por muitas igrejas evangélicas. Meus irmãos, o Espírito Santo, na Escritura, ele tem várias funções, mas a principal função dele é iluminar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é criar interesse na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, pouquinho tempo antes, alguns dias antes, ele ora pelos seus discípulos, e ele faz a oração sacerdotal, e ele intercede pelos seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos, olha, vai vir o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai levar vocês a toda a verdade. Eu não deixarei vocês órfãos. O Espírito Santo vai falar de mim, porque ele tem recebido de mim. Os discípulos, durante algum tempo, até vir o Pentecostes, eles ainda ficaram meio assustados, com medo dos judeus, com medo do Sinédrio, com medo dos romanos. Eles ficaram escondidinhos, quietinhos ali, até que veio o Pentecostes. Quando o Pentecostes veio, o Espírito Santo revelou àqueles irmãos, de uma vez por todas, quem era realmente o Senhor Jesus Cristo. E eles saíram ali poderosos na palavra, testemunhando a respeito de Jesus, a despeito do perigo de vida ou perigo de morte que eles corriam. Quantos cristãos morreram ao longo dos séculos seguintes? Sabe qual é a estimativa de quantos cristãos morreram até a idade da Reforma? Mais de 56 milhões de cristãos morreram perseguidos por causa da sua fé. O entendimento do próprio apóstolo Pedro se abriu no Pentecostes. Você lembra que num determinado momento, o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos, o que dizem os homens que eu sou? Quem eu sou? Essa é a grande pergunta do Novo Testamento, meu irmão. Você tem que fazer essa pergunta o tempo todo para você, quem é Jesus para mim? Será que eu compreendo o que Jesus implica na minha vida? Será que eu entendo que Ele realmente é o Senhor do universo? Será que eu entendo que o mundo todo foi feito para a glória dEle? Será que eu entendo realmente as implicações da pessoa do Senhor Jesus Cristo na minha vida? Ou Jesus também é um garçom celestial que está pronto para te oferecer o que você precisa? Jesus fez essa pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Jesus fez essa pergunta. E Pedro respondeu, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, muito bem, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Porque o Senhor Jesus já sabia que essa é uma revelação que só o Espírito Santo pode dar. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de sabedoria secular, não é uma questão de sagacidade. A minha avózinha, que morreu com 104 anos, já faz quase 10 anos, ela era uma pessoa analfabeta, foi sempre analfabeta, mas era crente no Senhor Jesus Cristo, conhecia o Senhor Jesus Cristo. Então não depende de sabedoria
natural, de sabedoria humana, mas depende do Espírito Santo. Uma compreensão sobrenatural de Jesus por meio do Espírito Santo. O anticristo, ele quer que as pessoas não saibam a respeito de Jesus Cristo, como revelado na Escritura. Ele não quer. O espírito do anticristo hoje, ele diz assim para as pessoas: rapaz, você vai ficar estudando Bíblia durante a semana? Isso cansa os olhos de ler. Doutrina, que coisa chata, rapaz. Vamos lá para a igreja, a gente faz uma oração forte lá, ó. Num instantinho você recebe tudo que você precisa. É só você fazer um pacto com Deus, faça um trato com Deus, vai lá, oferta tanto que você vai receber em dobro. O espírito do anticristo, hoje, meus irmãos, ele faz a mesma coisa que ele fazia no primeiro século nas igrejas que João estava pastoreando. Ele engana as pessoas, ele desvia as pessoas do conhecimento verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. É importante que a gente saiba a respeito do nascimento virginal de Cristo, da natureza humana e divina, que ele é uma pessoa. Isso é importante para a redenção. O que significa redenção? A morte na cruz, quais são as implicações da morte da cruz? O sacrifício de Jesus Cristo, esse é o centro do Evangelho. É o centro da obra do Senhor Jesus Cristo. Os frutos da redenção da nossa vida. Quais são os frutos do Evangelho que nós devemos apresentar? São todas perguntas que você precisa meditar nas Escrituras, estudar as Escrituras. Se Jesus era uma aparência para aqueles docetistas, para aqueles falsos mestres, a redenção não existiria. Porque desde o Antigo Testamento era necessário que um representante humano desse a sua vida, derramasse o seu sangue para a remissão dos pecados. E não podia ser qualquer ser humano. Não podia ser um humano pecador como eu e você. Tinha que ser alguém perfeito. Tinha que ser alguém que cumprisse toda a lei. O Evangelho, meus irmãos, ele é maravilhoso, ele é riquíssimo. Riquíssimo. Hoje se enfraquece a mensagem do Evangelho através de legalismos. Legalismos. Olha, para você ser crente, você tem que usar a roupa assim, ó, um vestido comprido até o chão. Ou você não pode usar barba. Ah, não, a barba tem que ser assim, tem que ser assado. Não pode usar pintura no olho, não pode usar brinco, não pode isso, não pode aquilo. Aí você vai ser crente. Isso é legalismo, isso não é bíblico. Rituais místicos. Tem igrejas que estão fazendo rituais de trazer a Arca da Aliança pelo corredor da igreja. E a Arca da Aliança é colocada aqui. E se vestem como antigos sacerdotes judeus, com roupas judias. A prosperidade, e cuidado, meus irmãos, teologia da prosperidade não é uma desgraça que acontece só em igrejas neopentecostais, não. As igrejas reformadas, as igrejas históricas, estão sendo iludidas pela mesma filosofia, de outra forma, mas também com a mesma filosofia. Deslocamos Cristo do centro do culto. O centro do culto não é mais a pregação do Evangelho, não é mais a pregação da palavra. São as músicas, são as danças, são as coreografias, efeito de luzes. Hoje você tem igrejas que você tem que ter som e luzes, aqui igual um show pirotécnico, para chamar a atenção das pessoas, porque senão a pessoa não quer ir lá. E muitos líderes de igreja têm comprado a ideia. Olha, para encher essa igreja aqui, o que você pode fazer? Faz um ringue aqui e faz uma luta de boxe antes. Alguns talvez pensem que eu estou brincando, mas já fizeram isso. Já teve igreja que fez isso. Não era bem boxe, como é que chama aquela outra luta, famosa aqui no Brasil? MMA. Já fizeram. Meu irmão, absurdo nas igrejas por aí, não faltam. Não faltam. Não faltam. O Senhor Jesus Cristo está sendo deslocado do centro do culto.
enfraquecem a centralidade de Cristo, não somente no culto, mas na vida, em tudo o mais. O Senhor Jesus Cristo passa a ser simplesmente mais uma divindade que está para servir o homem nas suas necessidades. E esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. O Evangelho, ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados. Busque saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro critério. Mas existe um segundo critério, que está nos versos de 4 a 6, que eu volto a ler novamente. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O apóstolo João aqui está fazendo um forte contraste entre o mundo lá fora e a igreja. E ele está dizendo que existe o espírito do anticristo, que está no mundo, e o Espírito Santo que está no seu povo, na igreja. Mas não se engane, isso não quer dizer que dentro das nossas igrejas, muitas vezes nós trazemos pessoas do mundo, nós queremos que as pessoas venham e encham a nossa igreja, e são pessoas não convertidas, são pessoas mundanas, com uma mente mundana, com um coração mundano, e aí os pregadores têm que pregar mensagens que alegrem esses mundanos. O espírito do mundo vai entrando dentro da igreja. E a igreja começa a ficar confusa. O apóstolo João ele está dizendo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é uma esperança para nós. Isso é uma palavra de esperança, de alegria, de convicção para você. O Espírito Santo que habita no verdadeiro crente, ele é maior do que o espírito do anticristo que está no mundo. O Espírito Santo que habita em você é maior do que o espírito do anticristo do mundo, o espírito de falsidade. A esperança para os crentes. Os falsos crentes, meus irmãos, eles são mundanos, eles falam a linguagem do mundo. E os falsos crentes entram nas igrejas. Eles entram nos nossos seminários. Eles entram nas nossas lideranças. Eles estão falando no rádio e na televisão. Você provavelmente, vez ou outra, ouve a mensagem de um falso evangelho. E ele é muito parecido com o verdadeiro evangelho. Muito parecido. E aí é que reside o problema. Se você não conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus e o Evangelho que é revelado nas Escrituras, você vai ser enganado em um momento ou outro, mesmo você sendo um eleito. O raciocínio desses mestres é mundano. O que as pessoas querem no mundo? Eu falei agora há pouco. As pessoas querem conforto, interesses terrenos, não interesses celestiais. As pessoas não estão mais atrás do que é a vontade de Deus para a minha vida. Por que muitas pessoas vão ao culto hoje? Eu preciso ir ao culto hoje porque eu preciso ouvir uma palavra de Deus para a minha vida, para resolver o meu problema de amanhã. Mas elas não estão querendo saber o que Deus quer da vida delas, o que eu faço para agradar a Deus. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus, eu quero ter um estilo de vida que louve a Deus, que ame a Deus. Mas o espírito do mundo, ele diz outra coisa. O importante é você buscar as suas necessidades. As suas necessidades têm que ser satisfeitas. Os desejos mundanos têm que ser satisfeitos. A Bíblia fala lá em Filipenses, buscai as coisas lá do alto, texto em Colossenses que nós lemos, versículos de 1 a 4. Buscai as coisas lá do alto. Em Filipenses também fala assim, ocupe o seu pensamento com as coisas do alto, com as coisas de Cristo. Hoje muitos estão pregando o que o público quer ouvir, o que as pessoas querem ouvir.
As igrejas deixaram de ser igrejas para serem grandes corporações. Tem departamento pessoal, departamento de recursos humanos, departamento de marketing. É um grande negócio. As igrejas viraram negócios. Eu dou aula no Instituto Bíblico da Igreja Presbiteriana de Sapopemba, bem longe daqui, uma vez por mês. Esse é o segundo ano que estou dando aula lá. Tenho alguns alunos, eu dou aula de aconselhamento bíblico. Tenho alguns alunos que, recentemente, estão aconselhando um casal que vem de uma igreja evangélica grande em São Paulo. Grande. O rapaz era originário dessa igreja, casou com uma moça, que aparentemente era convertida. Estão casados há, eu não sei exatamente quantos anos, talvez uns 7, 8 anos, e estão a ponto de se separarem. E a moça está muito desiludida com a igreja, de onde ela veio. E ela participou muito dessa igreja. Participou muito. Ela foi muito atuante. Eles são aquelas igrejas que trabalham em células, não pequenos grupos, mas células, que se multiplicam. Há todo um sistema de multiplicação de células para que as igrejas cresçam, e crescem mesmo, rapidamente, é muito rápido. E aquela jovem senhora está desiludida com a igreja, porque ela diz assim, olha, eu participei, eu trabalhei, eu fiz tanta coisa, eu arrumava as coisas, eu organizava, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a apresentar problemas no meu casamento, todo mundo sumiu da minha vida. Ninguém da célula veio me visitar. Ninguém da célula veio saber dos meus problemas, e sabiam que ela estava com problema. Mas ninguém veio se interessar pela minha vida, nem o pastor. Eu perguntei para os irmãos que estão aconselhando aquela mulher, mas e nem o pastor da igreja? Não, nem o pastor da igreja. Ninguém quis saber da minha vida. Porque muitas igrejas estão só preocupadas em multiplicar as células, para que aquelas células multipliquem, e eles fazem líderes assim, vem cá, você se converteu agora, você vai ser líder daquela célula lá. Eu vi isso acontecer, meu irmão. A minha cunhada, a irmã da Elizabeth, a mais nova, teve uma época que ela participou de uma célula que tinha um rapaz de 19 anos, eu não sou contra jovens prodígios, não, nós temos alguns aqui na igreja, mas um jovem de 19 anos que tinha acabado de se converter e se transformou em líder de célula. Falei, meu Deus, o que esse menino sabe de Bíblia para ensinar alguém? O que ele vai ensinar para o seu Elias e para a Dulciene? O quê? O menino acabou de se converter. Mas não importa, o importa é que a célula cresça. E essa menina está derrotada, desanimada, desiludida com a igreja, e estamos orando para que aqueles irmãos lá do Instituto Bíblico estejam cuidando daquele casal e que eles não venham a se separar, e que eles venham manter a sua família, e que venham restaurar a comunhão da igreja. Isso não é igreja, meu irmão. Isso são corporações, são empresas que estão trabalhando como qualquer outra empresa, como a Coca-Cola, como o McDonald's, como qualquer outra empresa. O que você deseja? Eu vou fazer tudo para te agradar. O que você quer? Eu vou fazer. É isso que as igrejas estão fazendo. Que evangelho você quer ouvir? Você não quer aquele evangelho que tem que estudar, você não quer aquele evangelho que tem que trabalhar, que tem que orar, você não quer aquele evangelho que tem que se arrepender de pecados, você não quer aquele evangelho que tem que mudar de vida. Tudo bem, a gente te oferece um evangelho mais light, mas ao gosto do consumidor. Não há santidade, não há transformação de vidas, não há arrependimento. E igreja, meu irmão, não é estabelecimento para atender às necessidades do mundo. Nunca foi. A igreja é celestial. Igreja, o evangelho, significa que a cruz de Cristo é o centro do evangelho. E cruz significa o quê? Morte. Você tem que morrer para si mesmo.
Você tem que servir a Deus e aos irmãos. Morrer para seus pecados, para seus desejos pecaminosos. Morrer para o mundo. E não amar o mundo. E não trazer o mundo para dentro de você ou para dentro da sua igreja. A igreja não foi feita para ser popular. Quando que a igreja foi popular? A igreja foi perseguida, foi massacrada na Europa. Estude a história da igreja para você ver qual é a verdadeira história da igreja. Quando a igreja ela começa a se tornar um ponto comercial importante numa cidade, quando uma igreja começa a se tornar popular numa cidade, comece a desconfiar. Essa igreja ela está talvez pregando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Aqueles que são de Deus ouvirão a mensagem do evangelho. Não importa que nós somos poucos aqui, não importa. Nós não estamos atrás de números. Nós estamos atrás de pessoas realmente convertidas, comprometidas com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há um custo para ser seguidor de Cristo. A sua própria vida. Ele mesmo falou isso. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Essa mensagem que eu tenho trazido para vocês constantemente. Ela é gloriosa, meus irmãos. Morrer por Cristo é glorioso. Entregar a vida a Cristo é glorioso. Você abandonar pecados é maravilhoso. É sublime. Se você quiser ter uma verdadeira alegria no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor Jesus completamente. Não entregue por partes, não. Não entregue só uma partezinha. Entregue todo o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Concluindo. Primeiro, a correta compreensão doutrinária é importantíssima, não só nessa passagem, mas em toda a Bíblia. Meu irmão, doutrina não divide coisa nenhuma. Doutrina une os verdadeiros crentes. Você precisa conhecer a doutrina bíblica. O Espírito Santo quer levar você a Cristo, conhecê-lo mais e mais. O Espírito Santo, ele não tem a tarefa de dar para você poder espiritual, para você ser um destaque na igreja. Nunca foi. O Espírito Santo veio para dar para você sabedoria, para você conhecer a Cristo. Cristo tem que ser o holofote da igreja. Ele tem que ser o alvo. Segundo, a prática do amor não desconsidera a verdade. A prática do amor não desconsidera a verdade. Quando eu estou falando a verdade, eu estou demonstrando o meu maior amor por você. Eu sempre falei isso para os meus filhos, quando eu era desde pequenininho. Fala, cara, o maior perigo que você corre é você achar que os seus amigos, sabe aqueles amigos de escola? Aqueles que chegam e falam tudo o que você quer ouvir. E o adolescente, muitas vezes, ele se ilude. Ele fala, olha, aquele é meu amigo. Ele gosta de mim pra caramba. Ele faz tudo o que eu quero. Ele me apoia em tudo. Isso não é verdadeiro amor. Verdadeiro amor é quando alguém fala a verdade para você. Mesmo que doa. Mesmo que faça você levar você às lágrimas, ao arrependimento. Mesmo que a princípio traga tristeza ao seu coração. Esse é o verdadeiro amigo, que fala a verdade em amor. Há um perigo que nós corremos no seminário, todo seminarista do JMC sabe disso. Todo seminarista sabe disso. Nós estudamos muito sobre teologia, sobre Bíblia, e há um grande perigo que nós corremos. É acharmos que saindo de lá, nós vamos consertar o mundo e que nós vamos agora corrigir todo mundo. É um perigo, verdadeiramente é um perigo. Principalmente para os mais jovens. Nós devemos sempre falar a verdade em amor, nunca dissociar a verdade do amor. Eu não posso simplesmente falar, eu amo você, olha, viva do jeito que você quiser, tudo bem. Eu também não posso ficar falando só a verdade, só a verdade, só a verdade, e não amar você. E não saber que você está numa situação difícil, que você é fraco. Eu preciso amá-lo. A verdade e o amor são inseparáveis. Inseparáveis. Terceiro ponto.
Cristo tem que ser o centro da nossa vida e culto e pregação e ensino e aprendizado. O Senhor Jesus Cristo é o centro do Evangelho e é tudo para Ele. É tudo para a glória dEle. É tudo para o louvor dEle, é tudo para exaltá-lo. Ele tem que ser o centro de toda a sua doutrina, todo o seu Evangelho, todo o ensino da Escritura, tudo aponta para Ele. Foi assim que o Pai quis. E assim é que é. Quarto ponto. Nós não devemos estar preocupados em agradar o mundo, e sim pregar a verdade e agradar a Deus. Meu irmão, se eu pudesse dar um conselho para você hoje, o segredo da vida cristã, não gosto muito desses slogans, desses motes, mas se existe um busque agradar a Deus. Não é agradar o seu marido, em primeiro lugar. Não é agradar a sua esposa, em primeiro lugar. Não é agradar seu filho, em primeiro lugar. Não é agradar a sua própria carne, em primeiro lugar. É agradar a Deus, em primeiro lugar. Nunca o mundo. O mundo, ele não vai trazer a verdadeira alegria para o teu coração. Quinto, não ficaremos sem resultados. Não fique assustado. Você não vai ser vencido pelo espírito do anticristo que está no mundo. O Espírito Santo que habita em você é maior que o espírito que está no mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode ser pequenininha, mas ela não vai ser vencida. Todos os eleitos, nenhum deles vai se perder. Nenhum. Todos vão ser guardados pelo poder de Deus. Não podemos perder o amor. Não podemos perder o amor. Em último lugar, nunca se esqueça disso. Verdade e amor andam juntos. Verdade e amor andam juntos. Amor sem verdade não é amor. Verdade sem amor não é verdade. É isso que a Bíblia nos ensina. É esse o conceito que a Bíblia nos traz.